Ei, iluminada, cheguei para a gente fazer juntas a lição 92 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. A ideia central para hoje é: milagres são vistos na luz e a luz e a força são uma só. Milagres são vistos na luz e a luz e a força são uma só. Antes da gente começar, quero só dar um aviso rápido. Eu tô um pouquinho gripada, com o nariz entupido, então pode ser que eu precise tomar um pouco mais de fôlego para falar entre uma frase e outra. Então, esse áudio provavelmente vai ficar um pouco mais lento no sentido da minha fala, não necessariamente da quantidade de minutos, porque eu ainda não sei como a gente vai aplicar, eu tô sentindo aqui agora. Mas é isso, tá bem? E assim a gente vai seguindo juntas nos momentos desafiadores, nos momentos alegres, né? Quando bate o carro, quando fica doente, quando fica com saúde. E assim a gente vai compartilhando esse momento juntas. Legal. Então, lá no final, a aplicação dessa ideia central, ele vai pedir 20 minutos, 2 vezes ao dia. Então, o que ele vai nos orientar? Deixa-te levar até o teu ser. A sua força será a luz na qual a dádiva da vista te será dada. Então, deixa o escuro por um momento hoje e praticaremos ver na luz, fechando os olhos do corpo e pedindo a verdade que nos mostre como achar esse ponto de encontro do ser, com letra minúscula, com o ser, letra maiúscula, onde a luz e a força são uma só. Então, o que eu estou sentindo aqui da gente fazer nessa prática de hoje? Nesse momento, se você puder, vai fechando os seus olhos, tá? Vai fechando os seus olhos aí, se não tá tudo bem também. E eu quero que você comece a fazer esse convite de olhos fechados. Vai pedindo a verdade que te mostre como achar esse ponto de encontro do ser com o ser, onde a luz e a força são uma só. Isso, vai respirando e vai perguntando à sua maneira: Deus, mostra-me o encontro do ser com o ser, onde a luz e a força são uma só. Vai convidando de olhos fechados, existe uma escuridão natural quando a gente fecha os olhos, não é assim? Quando a gente fecha os olhos do corpo, mas existe uma luz que brilha quando a gente convida essa luz para fazer presença. E na medida em que você vai meditando, se possível de olhos fechados, convidando esse silêncio e essa interioridade para que você consiga escutar a voz por Deus, eu vou fazer a leitura da lição, porque ele explica minuciosamente sobre luz, sobre a força, e assim você pode ir sentindo qual frase te toca mais, qual sentença te toca mais, qual explicação toca mais o seu coração. Então vai de olhos fechados, sentindo essa leitura como uma leitura meditativa mesmo, sabe? E assim a gente vai praticar juntas. Então vamos lá. Tu não pensas na luz em termos de força e na escuridão em termos de fraqueza. Isso é assim porque a tua ideia do que significa ver está presa ao corpo, aos olhos do corpo e ao cérebro. Assim, acreditas que podes mudar o que vês pondo pedacinhos de vidro diante dos teus olhos. Essa é uma das muitas crenças mágicas que vem da convicção de que és um corpo e de que os olhos do corpo podem ver.
Também acreditas que o cérebro do corpo pode pensar. Se apenas compreendesses a natureza do pensamento, poderias apenas rir dessa ideia insana. É como se pensasses que tens nas mãos o fósforo que ilumina o sol e lhe dá todo o calor, ou que mantens o mundo dentro da tua mão, bem preso, até que o deixes ir. No entanto, isso não é mais tolo do que acreditar que os olhos do corpo podem ver e o cérebro pensar. É a força de Deus em ti, que é a luz na qual vês, assim como é com a sua mente que pensas. É com a mente de Deus que pensas. A sua força nega a tua fraqueza. É a tua fraqueza que vê através dos olhos do corpo e espreita na escuridão para contemplar algo que lhe seja semelhante. O pequeno, o fraco, o doentio e o moribundo, o necessitado, o desvalido e o que tem medo, o triste, o pobre, o faminto e o que não tem alegria. Esses são vistos através de olhos que não podem ver e não podem abençoar. A força ignora todas essas coisas, vendo além das aparências. Mantém o seu olhar constante sobre a luz que está além. Ela se une à luz da qual faz parte. Ela vê a si mesma. Ela traz a luz na qual o teu ser aparece. Na escuridão percebes um ser que não existe. A força é a verdade sobre ti. A fraqueza é um ídolo falsamente venerado e adorado para que a força possa ser dissipada e a escuridão reine onde Deus designou que houvesse luz. A força é a verdade sobre ti. A fraqueza é um ídolo falsamente venerado e adorado, para que a força possa ser dissipada e a escuridão reine, onde Deus designou que houvesse luz. A força vem da verdade e brilha com a luz que a sua fonte lhe deu. A fraqueza reflete a escuridão daquele que a fez. Ela é doente e olha para a doença, que é como ela mesma. A verdade é um salvador e só pode exercer a vontade em favor da felicidade e da paz para todos. Ela dá sua força a todo aquele que pede, suprindo a todos sem limites. Ela vê que o que falta em qualquer um seria uma falta em todos, e assim dá a sua luz para que todos possam ver e beneficiar-se como um só. A sua força é compartilhada para que possa trazer a todos o milagre no qual eles se unirão em propósito, em perdão e em amor. A fraqueza que olha na escuridão não pode ver propósito no perdão e no amor. Vê a todos como diferentes de si mesmo, nada no mundo que ela queira compartilhar. Julga e condena, mas não ama. Permanece na escuridão para esconder-se e sonha que é forte e conquistadora. Uma vitoriosa sobre limitações que apenas crescem na escuridão em enormes proporções. Ela tem medo, ataca e se odeia, e a escuridão cobre tudo o que vê, deixando seus sonhos tão amedrontadores quanto ela própria. Aqui não há milagres, só ódio. Ela se separa do que vê enquanto a luz e a força se percebem como uma só. A luz da força não é a luz que tu vês. Não muda, não vacila e não se apaga. Não passa da noite para o dia e de volta à escuridão, até que amanhã venha outra vez. A luz da força é constante, tão segura quanto o amor, eternamente feliz em dar
pois só pode dar a si mesma. Ninguém pode pedir em vão para compartilhar da sua vista, e nenhum daqueles que entrar na sua morada pode partir sem um milagre diante dos seus olhos, e força e luz habitando no seu coração. A força em ti te oferecerá a luz e guiará a tua vista, de modo que não habites nas sombras vãs que os olhos do corpo provêm para o auto-engano. A força e a luz se unem em ti, e onde se encontram está o teu ser pronto para abraçar-te com o que lhe é próprio. Pai, hoje nós queremos nos encontrar contigo. Nós queremos acessar esse ponto de encontro onde a luz e a força são uma só. Só por hoje nós abandonamos a escuridão e escolhemos a luz. E por isso escolhemos também a nossa força. Muito bom! E assim a gente vai finalizando. Se você fechou os olhos, vem abrindo. Esse foi um texto muito profundo, foi uma lição muito profunda. Tiveram várias partes em que eu fiquei bem mexida, várias partes que falaram diretamente comigo. Se você tiver a oportunidade de depois ler, grifar a parte que mais te chamou a atenção, que te tocou, fica à vontade, pega o seu livro ou grifa também no livro digital. Tá bem? Para que você possa, assim como eu, para que nós possamos nos aprofundar nessas próximas lições. Essa é uma crescente da de ontem, né? Milagres são vistos na luz. Milagres são vistos na luz, e a luz e a força são uma só. E para que a gente possa ir escrevendo mesmo essas palavras dentro do nosso coração. E não só ler, e não só praticar pontualmente, mas conseguir de fato furar essa bolha, sabe? Romper esse limite e acessar, como a gente disse hoje. Hoje a gente quer ver a luz e a força como uma só, que a gente possa, assim, furar essa bolha material e acessar esse lugar do transcendente. Hoje e ao longo da nossa prática, ao longo da nossa vivência, nesse grupo de estudos tão bonito, tão, ao mesmo tempo, tão provocador, mas tão bonito para o nosso crescimento espiritual, que está sendo um curso em milagres. Não é assim? Então, um beijo no seu coração e eu vejo você amanhã. Até lá!